Fala pessoal, chegamos a mais uma aula do nosso treinamento, aula 4.2. Eu te contei nas aulas anteriores sobre áreas de conhecimento, grupos de processo, restrições, e agora já está chegando a hora da gente conectar essas coisas e deixar o curso cada vez mais prático para que você possa utilizar no seu dia a dia. Nessa aula, a gente vai comentar sobre processos do grupo de iniciação aplicado aí em algumas áreas de conhecimento, beleza? Depois, nas próximas aulas, a gente vai passar pelos outros: planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, beleza? Vamos lá, bastante atenção, papel, caneta na mão, borracha, folha em branco, o que você quiser, mas por favor, bastante atenção, tá? Vamos lá. Pessoal, dentro desse grupo de processos de iniciação, eu não tenho todas as áreas. Eu só tenho duas. E por isso que aqui eu estou colocando para você, perceba, em cinza, né? Para tirar o seu foco e colocar o seu foco aqui em integração e em stakeholders. Antes da gente avançar, né, de eu continuar explicando quais são os processos, porque é assim, deixa eu te explicar essa numeração que você está vendo aqui. Está numerado de 4 a 13, né? Não era para começar no 1, Mata. Pô, tá começando no 4, terminando no 13. Não. Se a gente pega o PMBOK 6, que é um dos livros de referência para a construção desse treinamento, assim como o PMBOK 7 e o Effective Project Management, oitava edição, ele coloca, pessoal, essas áreas, né, separadas em capítulos. O capítulo 4 é da integração, o capítulo 5 é do escopo, o capítulo 6 é do cronograma, o capítulo 11 é dos riscos, o capítulo 13 é dos stakeholders. Então, eu já estou colocando na numeração que o PMBOK tem, para que no momento que você precisar consultar o PMBOK, você já esteja mais habituado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de nomenclatura, codificação, para você se achar mais fácil, beleza? O PMBOK ele não é um livro para ser lido corrido, ele é um livro para ser consultado. Então, as informações que eu estou te passando aqui são importantes para você fazer essa consulta também, tá? Pessoal, na parte de integração, eu tenho um processo de iniciação que é chamado desenvolver o termo de abertura do projeto, nosso famoso TAP, tá? Eu já vou te explicar o que tem que ter dentro desse termo de abertura do projeto aqui. Não fique estressado, não fique ansioso, tá? E na parte de stakeholders, a gente também tem um processo, que é identificar as partes interessadas. Perceba a nomenclatura. Eu estou no meu processo 4.1. O que isso significa? 4 significa integração. Ponto 1 é o primeiro processo da área de integração. Beleza? 13, stakeholders. 13.1, primeiro processo da área de stakeholders. Tá me entendendo? A lógica da codificação aí, da nomenclatura, é essa, tá? Uma coisa bem importante. Existe, pessoal, dentro de cada um desses processos, a seguinte estrutura: entradas do processo, ferramentas e técnicas que você utiliza para desenvolver o processo e saídas do processo. Para todos os 49 processos do PMBOK sexta edição, é isso mesmo, 49 processos, a gente tem todas essas três características, tá? Todas essas três faces: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Eu vou fazer isso com você nessa aula 4.2. Eu vou te apresentar tanto para o 4.1 aqui, né, que seria esse desenvolver o TAP, quanto para o 13.1, que é identificar as partes interessadas. Eu vou te mostrar entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Mas para todos os outros casos, eu vou pedir para que você faça isso, para que você consulte o Guia PMBOK sexta edição, seguindo aqui as minhas orientações, beleza? E consiga extrair esses conhecimentos. Por quê? Na hora de você gerenciar um projeto, vamos supor que você esteja falando sobre custos, tá? Você quer gerenciar melhor os custos do seu projeto. O que você vai fazer? Vai olhar quais são os processos da área de custos, beleza? Mas como é que você executa cada um desses processos? Você vai olhar as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas. Você, no dia a dia do seu projeto, não vai entrar aqui na nossa Wiki Academy, no módulo específico, na aula específica, e vai procurar o minuto que eu discorro sobre isso, que eu falo sobre isso. Você não vai fazer isso, isso é contraproducente. É mais fácil você pegar aquele conhecimento que você adquiriu, essa lógica, esse entendimento que eu estou te passando de forma o mais intuitiva possível, entrar, ver lá, olha, eu preciso fazer isso aqui dentro de custos. Você pesquisa esse processo dentro do Guia PMBOK.
para poder ler mais sobre ele, ver como ele é feito na prática, olhar algumas nuances. O Guia PMBOK, ele tem 700 páginas. É contraproducente aqui eu passar tudo para você 100% mastigado. Porque na prática, você vai precisar ir lá e minerar um pouquinho. E esse exercício de você ir lá, visualizar a entrada, ferramenta e saída, vai ser muito útil, porque vai construir, vai solidificar o seu conhecimento. Eu já te disse isso aqui em algum momento do treinamento e repito, tá? 50% do seu conhecimento adquirido aqui no nosso treinamento é responsabilidade minha, é a forma com a qual eu passo. 50% é o seu esforço para aprender. E dentro desse esforço para aprender, vai estar a consulta dentro do PMBOK. Pô, Mata, como é que eu faço para adquirir o PMBOK? Da forma que você achar melhor, tá? Você pode comprar físico, comprar e-book, você pode fazer um download, independente. Da forma que você achar melhor, você tem que ter acesso ao Guia PMBOK. Pode pedir emprestado para alguém, enfim. Mas é importante que você tenha para o seu dia a dia de gerenciamento de projetos, beleza? É quase que um investimento na tua carreira, tá? E um fator muito importante, se você não conseguir acesso, tiver problema de alguma maneira, não está sabendo utilizar, ou você coloca dúvidas aqui nos comentários dessa aula, ou você me chama lá no LinkedIn. Todo final de aula eu deixo meu QR Code ali, não é à toa, é para você ter um canal de contato direto com o teu professor, direto comigo. Pode mandar mensagem, eu não demoro para responder, entro em contato com você e a gente consegue conversar para poder te desbloquear, tá? Desbloquear o seu aprendizado. Vamos então mergulhar aqui no nosso desenvolver o TAP, que é o processo 4.1, ou seja, área 4, que é a integração, primeiro processo. Para que eu consiga, né, iniciar esse desenvolvimento do termo de abertura de projeto, eu preciso ter algumas coisas. Business Case, que é um documento que praticamente motiva e inspira ali o surgimento do projeto. Eu preciso ter alguns acordos, né, de negócio, preciso analisar o contexto da empresa, preciso entender a organização. Tá? Então, aqui estão elencados os 4 tópicos que são nomeados como entradas desse meu processo de desenvolver o termo de abertura. Agora, para que eu efetivamente desenvolva esse TAP, eu vou precisar fazer algumas coisas. Ou, na verdade, me corrijo, eu não vou precisar fazer tudo isso que está aqui, mas eu posso fazer uso de tudo isso que está aqui. Vamos lá. Para que eu desenvolva um termo de abertura de um projeto de uma refinaria, por exemplo, eu posso utilizar uma opinião especializada de alguém que já trabalha em refinaria há muito tempo, alguém que domina o setor de óleo e gás há muito tempo. Isso vai ser útil para o meu TAP, tá? Vai me dar conhecimento. Eu posso coletar dados via brainstorming, reunir a minha equipe, a minha possível equipe, algumas pessoas importantes, influentes nesse tipo de assunto, e colocar para a gente fazer um brainstorming, uma reunião de ideias aí. Posso organizar grupos de discussão, posso realizar entrevistas com pessoas que saibam sobre o tema. Percebe que tem várias formas diferentes de você coletar dados, de você fazer esse desenvolvimento de termo de abertura, beleza? Você pode fazer uso das suas habilidades interpessoais e de equipe, gerenciando conflitos, facilitando discussões, facilitando reuniões. E você efetivamente vai ter que fazer as reuniões, né? Propriamente dito, você vai ter que fazer, vai ter que tocar essas reuniões aí. E como saída desse processo de desenvolver o termo de abertura, você vai ter o seu termo de abertura, né? Que você agora te recomendo dar uma pausa no vídeo, vai numa aba do Google aí ou outro navegador que você esteja utilizando, pesquisa exemplo termo de abertura de projeto. Você vai encontrar alguns PDFs, algumas imagens que vão te mostrar aí como é que é um possível TAP, beleza? Mas lembrando que de acordo com o teu negócio esse documento muda um pouquinho, tá? Você vai ter que se adaptar aí. E a gente vai ter um registro das premissas para começar o projeto. O TAP, pessoal, daria para resumir ele como sendo a certidão de nascimento do projeto. Beleza? Trazendo um pouco mais para a nossa vida cotidiana aí. Eu vou te dizer agora o que precisa ter dentro do TAP. Eu te disse o que precisava para você iniciar, para você desenvolver e as saídas desse processo. Mas o que efetivamente a gente precisa dentro do TAP? Vamos lá. Pessoal, o TAP é um documento que precisa conter a finalidade do projeto, objetivos mensuráveis e critérios de sucesso do mesmo, requisitos de alto nível, tá? Alto nível não no sentido de ser, pô, incrível, muito brabo. Alto nível no sentido de não ser tão detalhado assim. É isso que significa alto nível em gerenciamento de projetos, tá? Risco geral do projeto, resumo do cronograma de marcos, ou seja, marcos do seu projeto, tá? Momentos do seu projeto,
recursos financeiros pré-aprovados, lista das partes interessadas, gerente do projeto, requisitos para aprovação desse seu projeto, né? Quem vai aprovar, sobre quais critérios o seu projeto pode ser aprovado ou não, quem é o patrocinador e critérios de término ou cancelamento, beleza? Ou seja, se você reparar, aqui eu já esbarro em algumas áreas que eu ainda não te mostrei em nenhum processo. Lembra, dentro do meu grupo de processos de iniciação, eu só tenho 2 processos. Um está na minha área 4, que é de integração, que é esse 4.1, que é desenvolver o TAP, e o outro está na minha área 13, que é o 13.1, identificar as partes interessadas. Eu ainda não falei de risco, eu ainda não falei de custo, eu ainda não falei de recurso, ainda não falei de nada disso, beleza? Só que aqui ele me exige algumas coisas. Ele pede para eu entender qual é o risco geral do projeto. Ele pede para eu entender um pouquinho sobre o cronograma, um pouquinho sobre custos. Então, a partir disso, eu quero te mostrar que na prática não vai existir exatamente uma ordem linear entre iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Lembra do overlap que eu já te mostrei? Olha aqui comigo. Esse aqui, né, esse pontilhado aqui primeiro, é o grupo de iniciação. Ele começa logo no início do projeto, ele tem uma crescente aqui, né? Ele atinge o platô logo aqui, logo no início, com pouquíssimo tempo de projeto. Mas percebe que outras coisas também iniciam a sua trajetória no início, como, por exemplo, os processos de planejamento. Tá vendo? Processos de planejamento. Então, quando você for identificar os riscos, por exemplo, construir ali o seu cronograma em alto nível, seus requisitos de alto nível, pessoal, esses são processos de planejamento que você já vai ter que iniciar para que você consiga ter uma melhor ideia para produzir o TAP, beleza? Ou seja, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo o TAP, você está desenvolvendo outros processos do Guia PMBOK. E por isso que, já te disse, gerenciamento de projetos é algo que é complexo, né? Não é um checklist ali sequenciado que você tem que fazer de coisas. Você vai estar pegando vários processos de áreas de conhecimento diferentes, de grupos de processos diferentes, para estar complementando um ao outro, beleza? Por isso que é um curso que você tem que ter bastante atenção. Alguém que ignora os fundamentos, cara, não sabe nada disso que você está falando. Nada disso que você está sabendo agora comigo. Beleza? Então, aqui você já está se tornando um profissional diferenciado. Legal? Então, muita atenção nesse overlap. Inclusive, para que eu desenvolva o TAP, eu preciso que quase simultaneamente desenvolver ali o meu processo 13.1, que é o identificar partes interessadas, que é o que eu te mostrei aqui no grupo de processos de iniciação. Porque para que eu termine o TAP, eu preciso saber aqui uma lista das minhas partes interessadas. Então, eu já preciso ter identificado elas. Beleza? Pessoal, eu faço a mesma coisa aqui com vocês, dentro do processo 13.1, identificar as nossas partes interessadas. Como entradas desse processo, eu tenho algumas coisas. Não se desespera com o que eu vou falar. Escuta o término da explicação, porque vai fazer sentido para você, tenho certeza. Vamos lá. Eu preciso do termo de abertura de projeto, pré-pronto pelo menos, tá? Para que eu consiga inserir ali, iniciar essas partes interessadas, porque eu preciso de um contexto, certo? Você concorda comigo? Eu preciso de um contexto para eu saber qual é a minha parte interessada, qual não é. Eu preciso de um objetivo do projeto para saber quem vai ser afetado por ele ou não. Entende? Então eu preciso desse meu termo de abertura. Preciso do meu business case também, por razões óbvias. Preciso, por exemplo, do meu plano de engajamento das minhas partes interessadas, do meu plano de gerenciamento das comunicações. Aí você vai falar para mim, caraca, mas eu estou no início do projeto. Como é que nesse início de projeto eu já vou ter o plano de gerenciamento das comunicações se eu nem sei a minha parte interessada? Não faz sentido, né? Algumas coisas, pessoal, a gente vai desenvolver de maneira simultânea. Outras eu preciso esperar para que seja de maneira sequencial. Ou seja, para que eu desenvolva o meu plano de comunicação com a parte interessada, eu primeiro preciso saber que parte interessada é essa hora. Preciso saber. É óbvio que eu preciso saber. Pela lógica, você precisa saber. Beleza? Então, por que raios, como sendo uma entrada do meu processo de identificar as partes interessadas, eu estou pedindo um plano de comunicação? Por que isso acontece? Pessoal, o que eu quero te dizer, para que você entenda isso de uma vez por todas, né, não tenha nenhuma falta de clareza ao longo do treinamento, é o seguinte: você vai rodar esse processo de partes interessadas, esse 13.1,
várias vezes ao longo do seu projeto. Ao final de cada fase do projeto, você vai rodar esse processo de novo. A cada mudança brusca que o projeto sofre, você roda esse projeto mais uma vez. A cada percepção de nova parte interessada que você tem ou que o seu cliente passa, você roda esse processo mais uma vez. Então, de início, quando você for rodar pela primeira vez, você não vai ter um plano de gerenciamento das comunicações. Mas quando você for rodar da segunda, da terceira, da quarta, você já vai precisar desse plano de gerenciamento aqui. Por isso que o PMBOK ele coloca como entrada, beleza? Ele não coloca entrada para a primeira vez. Ele coloca para as outras vezes que você for rodar esse processo. Lembra do overlap, tá? Você continua rodando processos de iniciação durante um tempo ao longo do seu projeto. Beleza? Show de bola. Avançando aqui, a gente não precisa passar por tudo, tá? Documentos de projeto, a gente precisa de registro de mudanças, mais uma coisa que você não vai ter num primeiro momento. Registro das questões, você também não vai ter isso num primeiro momento. Aqui, fatores ambientais da empresa, você até vai ter. Ativos de processos organizacionais, você também vai ter. Para desenvolver essa identificação das partes interessadas, do que você precisa? Ora, você pode ter uma opinião especializada, você pode fazer uso de brainstorming de novo, de questionários, de pesquisas, você pode representar dados. Eu já vou te mostrar no próximo slide uma representação de dados bacana aí para identificar as suas partes interessadas. E como saída, você tem também uma quantidade grande aí de saídas, uma possibilidade grande de saídas, tá? Como é que a gente representa na prática essas partes interessadas? Eu te trago aqui uma coisa muito útil, que está descrita dentro do PMBOK. Eu não tirei isso da minha cabeça. Quando a gente fala aqui sobre representação de dados, ele vai te dizer que tem uma forma de você representar esses dados que é uma matriz de poder versus interesse. E aqui eu estou te exemplificando ela. Eu tenho, por exemplo, o Carlos, que é um stakeholder do meu projeto fictício, que ele tem um poder alto, mas um interesse baixo no projeto. Então, qual é a sua ação perante o Carlos? Você tem que manter ele satisfeito. Beleza? Agora, finge que você tem aqui, olha, nos meus desenvolvedores do projeto, um interesse alto, mas um poder baixo de influência. Legal? Um poder baixo sobre o projeto. Então, essas pessoas você tem que manter informadas. Aqui no meu Rodrigo, no meu Diogo e no meu Pedro, são pessoas que são muito interessadas e com poder alto. Então você tem que gerenciar essas pessoas de perto. Tem que acompanhá-las muito bem, beleza? No meu Daniel e no meu Tiago, aqui embaixo, eles têm pouco interesse e pouco poder. Então você não precisa apenas monitorá-los. Com o mínimo de esforço possível, você vai levando ali essas partes interessadas, tá? Além disso, pessoal, essa matriz é só um exemplo, mas você precisaria identificar quem é o Pedro, né, características ali do Pedro. Você precisaria dizer quais são as expectativas do Pedro para esse projeto, como é que ele funciona no decorrer do projeto, como é que vai ser a comunicação com ele. Então, tem muita coisa que você precisa descrever, tá? E aí eu te faço, antes da gente terminar essa aula, o seguinte pedido. Nas nossas próximas aulas, eu não vou entrar com você em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Mas eu te peço, por favor, o comprometimento para que você adquira o guia PMBOK e você faça essa consulta. Quando você estiver na aula de planejamento e eu estiver falando sobre o processo, por exemplo, de riscos, que a gente tem aqui, olha, deixa eu voltar um pouquinho, tem aqui riscos, área 9, 9.1, quando eu estiver falando sobre o processo 9.1, você vai entrar no seu PMBOK e vai consultar o processo 9.1. O capítulo 9.1, para você saber entradas, ferramentas e técnicas e saídas e saber nuances, né? O PMBOK tem muito texto, tem muita informação que dá para você tirar insights muito legais para o seu dia a dia de trabalho. Então, eu vou te pedir para ir fazendo esse complemento. Assiste a aula, entende uma explicação menos amarrada, mais intuitiva, e depois vai lá para o PMBOK fazer uma consulta bacana. Por que eu estou te pedindo para fazer isso? De novo, porque na prática é isso que você vai ter que fazer quando estiver gerenciando um projeto e quiser ter mais informações. Você não vai voltar no minuto 13 da aula do Mata, na aula 7 do Mata do módulo 2. Você não vai fazer isso. Isso é contraproducente. Você tem que consultar o guia. O guia serve justamente para isso. É um livro de cabeceira. Você está gerenciando o projeto, quer saber sobre o processo tal, você vai lá e consulta. Quer saber qual é a necessidade da área de custos, quais processos tem que ter, você vai lá e consulta.
Beleza? Lembrando, se tiver problemas para acessar o Guia PMBOK, para adquirir, conversa comigo no LinkedIn, que eu vou te ajudar também. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Críticas, feedbacks, comentários, qualquer coisa, interajam aqui conosco. Até a próxima.